Olá! Eu ia falar boa noite, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Antônio, bem-vindo. Daqui a pouco as pessoas já vão estar entrando. Bom dia, Pamela. Se puderem sinalizar se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo bem, me ouvindo bem, se o som está bom. Bem-vinda, Daniela. Que bom que você conseguiu participar hoje, Dani. Bom dia, Natália. Bom dia, Vilma. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Rose. É isso aí, vamos entrando. Eu já vou compartilhar também com algumas pessoas. E vamos compartilhar a live, que nós temos aí 1 hora de live. Puderem encaminhar para as pessoas. Bom giorno, Natália, bem-vinda. Encaminha aí para o pessoal da Itália. A Dani colocou aqui que ela está em casa. Que bom, Dani, que você está aí junto com a gente. Hoje nós vamos falar sobre aprovação, sobre obediência. Tenho tido muita clareza sobre esse assunto e muito entendimento. E eu quis compartilhar aqui com vocês. Para quem não sabe, eu tenho um movimento chamado Mulheres Imparáveis, onde toda sexta-feira eu faço uma aula das 8 às 9h30. E hoje, pela primeira vez, eu resolvi fazer essa aula no Instagram. Eu faço ela pelo Zoom, fechada, somente para as minhas mentoradas e algumas convidadas. E como eu acabei de lançar o canal no YouTube, eu quero começar a fazer umas lives pelo YouTube também para deixar salvo lá. E bem-vindo, Cristiano. Então, hoje resolvi fazer essa live pelo Instagram, até como um teste, né? Não estou fazendo pelo YouTube, porque tem algumas regras. Eu alcancei 50 inscritos para poder fazer essa live pelo YouTube, mas tem uma questão de 24 horas ali, então hoje estou transmitindo somente aqui pelo Instagram. O Antônio colocou, te espero sempre em La Maravilhosa Costa. O Antônio deve ser da Itália também. Eu acho que você estava na live junto com que eu fiz junto com a Valquíria. Que bom que você está aqui. Lohânia, bem-vinda. Pessoal, vamos compartilhar com algumas pessoas, pelo menos uns 5 amigos aí que precisam estar ouvindo sobre essa palavra hoje, sobre aprovação. Aprovação vezes obediência. Vamos compartilhar? Eu vou compartilhar aqui também. Todas as minhas aulas de sexta-feira tem no mínimo 20 pessoas. Nós estamos aqui com 7 pessoas. Então vamos compartilhar aí para o pessoal que ainda não acordou, não levantou, né? Nessa sexta-feira linda, vamos ajudar aqui a alcançar mais pessoas. Bom dia, Silmara, bem-vinda. Silmara, ajuda a gente a compartilhar aí com outras pessoas. Bom dia, Natan. Nós já vamos estar iniciando a nossa live em seguida, falando sobre aprovação vezes obediência. Sim, é tudo aquilo que disseram, mostra que eu sou capaz contigo, Deus. Mostra que os seus sonhos são bem maiores. Vem com tua presença, inunda meu coração. Vem, tragam sim a tudo aquilo que disseram não. Mostra que eu sou capaz contigo, Deus. Mostra que os teus sonhos são bem maiores, maiores que os meus. Deixa eu ver quem tá aí com a gente. A Silmara, a Vilma, a Lohânia, a Daniela, a Pamela, a Rose, a Mari, o Diego e a Lohânia. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Lohânia.
É isso aí, já vamos começar. Eu quero que vocês interajam bastante aqui comigo, porque eu faço essa aula no Zoom, então eu tô sempre falando com as pessoas, eu tô vendo o rostinho das pessoas. Agora aqui no Instagram não, eu estou com vocês aqui, então a interação que eu vou ter com vocês vai ser através das mensagens aqui, então vocês podem estar colocando perguntas, dúvidas. Eu sempre falo que quando a gente está numa live, eu tenho um roteiro aqui de uma aula que eu faço toda sexta-feira, mas quem comanda são as pessoas que estão aí do outro lado, né? A gente está aqui para ouvir a voz de Deus, para estar passando para vocês as informações, mas vocês podem estar interagindo aí e mudar, às vezes, a rota, né? A gente está podendo colaborar com alguma dúvida que você tenha. Bem-vinda a todos que estão entrando aqui agora. Então, como eu falei, toda sexta-feira eu faço uma aula das 8 às 9h30. É uma aula para mulheres, mas temos homens aqui também, sejam muito bem-vindos. Quando eu falo que toda sexta-feira eu faço uma aula para mulheres, eu acho que todo o assunto que a gente faz, né, para mulher também serve para o homem, né? A gente fala muito sobre energia masculina e feminina. Bem-vinda, Kika. A gente fala muito sobre energia masculina e feminina, sobre o papel da mulher e o papel do homem. Então, quando a gente traz clareza para um dos casais ali, né, no caso a mulher, automaticamente acontece uma mudança na vida das mulheres, e isso reflete na vida dos homens também, né? Porque nós estamos aqui projetando. Às vezes eu falo, às vezes a gente vê uma pessoa, o cônjuge, ou o pai, a mãe, se você mora com eles, a gente vê eles fazendo alguma coisa que talvez a gente não goste, né? No primeiro momento, mas é sempre projeção da nossa mente. Sempre que alguém faz algo para minha pessoa, eu me pergunto, né, o que eu estou fazendo para projetar aquilo nela, né? Bem-vinda, Nanda, como é que tá aí na Bahia? Rose também, bem-vinda. Então, nas últimas aulas que eu fiz com as minhas alunas, nós falamos sobre mudança de hábitos. Falamos muito sobre isso, né? Então, eu estou há 25 dias, desde o dia 1º de julho, acordando às 5h19. Bem-vinda, Deisiane. Eu estou desde o dia 1º de julho, acordando às 5h19. Bem-vinda, Heloísa. Heloísa tá aí com a gente também, acordando cedo, fazendo a leitura da Bíblia. E das 5h29 até as 5h59, eu estou fazendo a leitura da Bíblia. Eu comecei com um reis e 2 reis. E, inclusive, né, isso traz, né, a mudança de hábito. Nós falamos também sobre vícios, né? Algumas pessoas relataram que ainda existem alguns vícios, né? Tem muitas pessoas que têm, eu falo que é aquele vício de estimação, por exemplo, comer doces, né? A gente sabe que comer excesso de açúcar, comer muito doce, ou até a própria gula, né, de comer em excesso, não faz bem. Só que é aquele vício que é difícil de soltar, porque a gente gosta do doce, só que a gente sabe que não faz bem e a gente tá ali consumindo diariamente, tem o desejo, mas não quer largar. Então, nós falamos muito sobre essa questão dos vícios, que muitas de nós temos, mas que a gente tem que começar a fazer mudanças de hábito, né? Na questão do vício, a gente fala que tem que colocar um outro vício no lugar, porque a gente já está habituada com aquele vício. Então, eu falo, troca o vício ruim pelo vício bom. Trocar aquele vício que não é bom pelo vício bom, por exemplo. Se eu tenho o hábito de falar mal das pessoas, porque é um vício também, falar mal das pessoas, eu vou começar a falar bem das pessoas. Eu vou treinar o meu cérebro para isso. Bem-vinda, Carla. Bem-vinda, Liana, também. A Marita entrou aqui com a gente. Então, se eu tenho um vício que não é bom, eu passo a ter um vício bom. Se uma pessoa, por exemplo, tem o vício do cigarro e quer largar, é uma coisa que ela já está habituada a fazer todos os dias, tem os horários, os momentos, né? Primeiro a gente tem que buscar a causa também, não adianta a gente só querer mudar o hábito, a gente tem que buscar a causa do vício. Existe algum momento que ela teve aquela sensação de prazer, ou que na infância ela viu o pai e a mãe fumar, então ela acaba tendo esse mesmo hábito. Então ela precisa colocar um outro hábito naquele lugar, ressignificar aquele vício e ter um hábito bom. E bonjour, bem-vinda, Ana. Então, nós falamos sobre isso. Estou há 25 dias acordando cedo. Eu queria mudar o meu hábito, o meu relógio, onde eu estava acordando às 7, 8 horas da manhã, e eu passei a acordar às 5h19 todos os dias. Meu telefone desperta, não tem sonequinha nenhuma, é só despertar, pular da cama, lavar o rosto, sento aqui na frente do computador, abro a Bíblia, compartilho com outras pessoas. Tem pessoas que participam comigo, eu tenho um link, quem quiser participar também pode estar
me chamando aqui no inbox, que eu passo para vocês o link. Então, todos os dias 5h29 nós estamos fazendo a leitura da Bíblia. E porque eu falei na aula que a questão de colocar Deus em primeiro lugar, né? Na prioridade da mulher, que é a minha prioridade hoje, é colocar Deus em primeiro lugar. Então eu acordo com Ele, eu faço a oração da Bíblia, eu faço a minha meditação, a minha oração. Depois eu olho pra mim, Morgana, o que eu posso fazer para estar melhor? Eu acordar, eu já me arrumar, me organizar, deixar as minhas coisas organizadas, eu estar mais bonita comigo mesmo, eu dar um sorriso no espelho, isso aí é cuidar do meu eu. Fazer um exercício físico, cuidar do meu corpo, é cuidar do meu eu. A Heloísa colocou aqui, estou no meu 5º dia depois de 27 anos fumando. É isso aí, a Heloísa que lançou essa questão do vício na segunda-feira, quando a gente fez a nossa live, a nossa oração falando na Bíblia, né? A gente estava fazendo a oração ali, a leitura da Bíblia. Ela comentou sobre os vícios, eu passei algumas orientações para ela, só que ao mesmo tempo que ela lançou isso, ela falou, o que eu posso fazer para parar de fumar? Ela já está há 5 dias, eu também estou há 5 dias, Heloísa, muito obrigada por você se expor, porque através da sua exposição eu também mudei hábitos dentro da minha casa. Eu estava muito tempo procrastinando em cuidar mais da minha alimentação. Eu já cuido, naturalmente a gente já cuida mais da alimentação, mas estava comendo em excesso. Faz tempo que eu quero perder uns quilinhos e não consigo. Então essa semana eu estou no meu 5º dia, muito obrigada, cuidando da alimentação, diminui carboidrato, comi mais proteína, comi nos horários certos, sono 12 horas. 7, 8 horas de sono. Então, assim, a minha vida essa semana, vocês não têm noção quanto foi produtiva, porque quando a gente acorda cedo, a gente rende mais durante o nosso dia, né? E quando a gente acorda em Deus, a gente é direcionada por Ele. A gente não faz as coisas com a força do braço, fazendo as coisas com tudo, com pressa, correndo, dizendo que nunca tem tempo pra nada. Essa semana, não só essa semana, esse mês que eu estou acordando muito cedo, eu comecei a fazer a minha produção de ganho. Quem são as minhas alunas aí sabe que eu falo muito sobre isso, sobre a produção de ganho. Eu comecei a fazer coisas que vão dar resultado no meu futuro, porque a gente quer às vezes resultado imediato, mas tem muitas coisas que nós vamos ter que fazer agora, que a gente não vai ver o resultado agora. A gente vai estar plantando, vai estar jogando água, a gente vai estar ali cuidando para que no futuro aquilo possa florescer. Então, bem-vindo às pessoas que estão chegando aqui agora. Então, nós falamos sobre hábitos, né? Muitas pessoas querem falar com Deus, mas só falam quando sobra tempo. E nunca sobra, às vezes. Vocês já viram? A gente fala assim, eu quero falar com Deus, só que Deus é um Deus de relacionamento. Se nós não colocarmos Ele em primeiro lugar, não vai sobrar tempo. Porque hoje a gente tem muitas distrações, principalmente o celular. Então, bem-vinda, Ana Paula. E depois disso nós falamos na aula passada sobre a mulher sábia, que é a mulher que obedece, que ela tem paciência, que ela espera, e a mulher que prospera. Porque se ela segue a mulher sábia, ela tendo sabedoria, ela obedece a Deus, ela ouve a voz de Deus, ela espera nele, ela não tem pressa, ela não planta a semente ali e fica cavando falando, Deus, cadê o fruto? Cadê o fruto? Não, ela espera em Deus, ela sabe que no momento certo o fruto vai vir. Mas é no momento de Deus, não no nosso momento. Na Bíblia fala que existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Então, não é no nosso tempo, a gente tem que saber esperar em Deus. E para quem entrou agora, compartilhe essa live com outras pessoas. Eu já vou adentrar dentro do nosso tema. Estou falando um pouquinho das aulas passadas. Bem-vinda, Thaís. Ajuda a compartilhar aí com outras pessoas. Então, a mulher, né, que é sábia, ela obedece em Deus, ela espera em Deus e ela prospera em todas as áreas, porque a prosperidade, ela vem de forma natural. Muito obrigada. A Silmara tá aqui, Elô, que linda, viu, Silmara? Você convidou a Elô entrou na nossa aula, tá fazendo a leitura de Bíblia diária e já tá fazendo a eliminação de vícios, né? Parou de fumar há 5 dias. Nossa, parabéns. Parabéns mesmo, Heloísa, porque é um vício que, né, pessoa que está há 27 anos aí tendo esse hábito diário, é muito difícil sair. Então, assim, parabéns e transborda na vida de outras pessoas que também estão precisando largar desse vício ou de outros vícios, né? Bom dia, Renata, que está aqui com Imagine, da tua empresa, né? Bem-vinda, Renata. Patrícia Martins também, bem-vinda. Então, nós vamos adentrar aqui no nosso tema, mulher aprovada ou reprovada. Nosso tema de hoje, 25 de julho de 2025. Mulher aprovada ou reprovada. Na verdade, nem mulher, nós estamos aqui, né, é que eu tô acostumada já com as aulas de sexta-feira, mas assim, o que, né, a questão de ser aprovada ou reprovada, né? Isso me lembra muito, às vezes, a escola, né? E por que eu coloquei esse tema? Quando eu comecei a fazer a leitura da Bíblia, eu comecei por Reis.
eu falei muito que eu estava estudando sobre como que uma rainha se comporta. Como que eu quero que meu marido tenha com um comportamento de rei se eu ainda não sou uma rainha? Tudo começa na gente, né? Então quando eu falei vou ler a Bíblia, me veio Reis em mente, eu não sabia por quê. Então tem 1 Reis e 2 Reis. E quando eu comecei a ler Reis, o que me chamou a atenção foi que os reis naquela época, eles eram pessoas que governavam, como se fosse hoje nosso presidente. Eram pessoas que governavam o povo. E todos os reis, eles passavam geralmente de geração em geração para filhos. E todos os reis foram desobedientes. Eles não foram aprovados por Deus. Isso me chamou muita atenção. Tem várias histórias ali, mas o que mais me chamou a atenção foi que todos os reis foram desobedientes. E eles não foram aprovados por Deus. E quando nós somos reprovados, nós passamos isso para outras gerações. Olha o quanto isso é importante. A Heloísa, ela largou um vício de 27 anos que era... ela fumava durante 27 anos. Faz 5 dias que ela parou de fumar. Olha o exemplo dela parando de fumar. O que ela vai estar passando para as próximas gerações. Porque se um filho vê o pai fumar, automaticamente ele vai sentir vontade de fumar também. A partir do momento que a Heloísa cura um vício, um hábito que ela tinha durante muitos anos, ela vai curar muitas gerações. As próximas gerações não vão querer fumar, porque minha mãe não fuma, meu pai não fuma, eles são exemplos na minha vida. Então olha o quanto nós nos tornamos cada vez mais obedientes, nós nos tornamos cada vez mais pessoas corretas. Nós eliminarmos esses vícios faz com que a gente possa curar outras gerações. Bem-vinda, Tamires. Tamires é minha prima lá de Blumenau. Conhece minha história de infância, passamos muitas coisas juntas. E então aqui a Nanda colocou, né? Curada para ser curada. É isso mesmo, curar para ser curada. É isso mesmo, nós estamos aqui sendo curadas para curar outras pessoas. O nosso exemplo arrasta. Eu falo que muitas pessoas estudam a Bíblia, mas elas não praticam a Bíblia. Muitas pessoas vão na igreja, mas elas não praticam aquilo que elas estão ouvindo, porque muitas pessoas estão vivendo de modo automático, de forma inconsciente. E quando a gente vive de forma inconsciente, o fato de eu estar num ambiente que tem alguém que fuma, alguém que bebe, alguém que faz alguma coisa errada, automaticamente eu acabo tendo esse mesmo comportamento. Então, olha a importância da gente estar cuidando do nosso ambiente também. A importância de nós cuidarmos do nosso ambiente. Essa semana eu ouvi uma pessoa, não sei se foi alguma live, falando sobre que os nossos filhos provavelmente darão um primeiro beijo num vizinho da onde ele mora, ou, estamos falando da filha no caso, né? Num vizinho da onde ele mora, ou na escola. O primeiro beijo, né? Num vizinho ou na escola. Daí a pergunta foi, qual que é o ambiente que você está proporcionando para esse filho? Para saber qual o tipo do vizinho que vai estar provavelmente casando com a sua filha. Qual a escola que o seu filho está estudando? Será que a gente está se esforçando para colocar eles nos melhores lugares, para que eles possam lá na frente casar com uma pessoa que tenha clareza na vida, que seja uma pessoa de Deus, uma pessoa com bons princípios e valores? Essa foi uma pergunta que eu vi e me chamou muito a atenção. Então, nós falamos aqui, né, sobre a mulher reprovada ou aprovada. Eu quero aqui uma atenção também sobre reis, né? Eu perguntei eu fui estudar se todos os reis tinham sido reprovados, se nenhum deles tinha sido reprovado. E falou que o rei Davi, ele também reprovou, ele também foi reprovado, ele não foi aprovado, ele também cometeu erros, né? Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele errou, ele não foi perfeito. Nós somos seres imperfeitos, nós também erramos. Só que o que ele fez? Ele se arrependeu profundamente e não repetiu. E aqui eu trago para vocês a repetição de ciclo na família. Porque muitos de nós vimos os nossos pais cometerem erros e a gente está cometendo os mesmos erros hoje. Muitos de nós vimos os nossos pais cometerem erros e a gente está cometendo os mesmos erros. Aí um ponto de atenção. Então, quando eu falo que o rei Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele não foi perfeito. Ele foi imperfeito como nós também somos. Nós também somos pessoas que erramos. Mas ele se arrependeu profundamente e não errou nos mesmos erros. Ele não repetiu. Então, aí fica uma chave de sabedoria, né? Onde saber que nós
cometemos erros, né, aqui nesse mundo, mas que a gente pode enxergar esse erro e não cometer novamente, e não passar isso para outras pessoas. A Daniela colocou, mudei meu hábito, foi a primeira coisa, meu âmbito, acho que ela quis dizer o ambiente, né? Foi a primeira coisa, mudar isso aí. Eu também, eu vejo quanto a mudança de ambiente, desde quando eu morava em Brusque, quando eu fui morar em Blumenau, quando os meus pais separaram, e quando eu fui morar em Florianópolis com Wellington, quanto o ambiente me moldou, o quanto o ambiente fez ser quem eu sou, né? E eu queria perguntar para vocês aqui, estamos aqui, né, com mais ou menos 16 pessoas, eu queria perguntar para vocês aqui o que fazer para ser aprovado por Deus. O que vocês acham que a gente tem que fazer para ser aprovado por Deus? Vocês podem colocar aqui no chat, interajam aqui comigo. O que fazer para ser aprovado por Deus? Bem-vinda, Dirley. A pergunta é, o que a gente pode fazer hoje, o que nós podemos fazer hoje para ser aprovados por Deus? Bora lá, pessoal, vamos. Uma pessoa, pelo menos, coloca uma resposta. A Márcia colocou, nada, já fomos aprovados. Ok, mas alguém gostaria de falar? O que nós podemos fazer para ser aprovado por Deus? Bem-vinda, Rose. Ela colocou aqui, seguir verdadeiramente os ensinamentos. A Márcia colocou aqui, nada, né? A gente não precisa fazer nada porque nós já fomos aprovados. A Rose colocou, seguir verdadeiramente os ensinamentos. A Nanda colocou, seguir em obediência. E a Deisiane colocou, viver na vontade dele. Se eu falar para vocês que para a gente ser aprovado por Deus, a gente precisa fazer a prova. Para ser aprovado por Deus, a gente precisa fazer a prova. Mas o que seria essa prova? Muitas pessoas temem quando elas estão passando por provações na vida. A gente fala assim, nossa, eu estou sendo tentada. Resolvi fazer dieta essa semana e fui convidada para 5 aniversários. Não tinha aniversário nenhum, mas bem na semana que eu resolvo fazer dieta, eu sou convidada para ir em aniversários, para ter doces, para ter guloseimas, para ter várias coisas gostosas. Estou sendo tentada, né? As pessoas falam assim, estou sendo tentada. Eu estou sendo estou entrando numa provação. Às vezes a gente passa por alguma situação difícil e a gente fala, né? Estou sendo provada. O que a gente tem que fazer? Fazer a prova? A Rose colocou aqui, suportar a cruz. Todas as respostas aqui estão certas, mas a gente tem que fazer a prova. Nós estamos aqui num mundo onde nós estamos sendo provados o tempo todo, passando por provações o tempo todo. E assim é com Deus, né? Nós passamos por várias provações, coisas que parecem negativas, mas é para você fazer a prova. Na Bíblia diz, considerem motivos de alegria o fato de passarem por provações, está em Tiago. Então a gente precisa amadurecer. A Dani colocou, não falar mal das pessoas, procurar mais Deus. Isso aí, a gente seguir os ensinamentos, né? A gente vê que os reis daquela época não foram aprovados, eles foram reprovados porque eles não seguiram os mandamentos de Deus. Não falar mal é fora dos princípios, né? A gente falar mal, né? Na verdade, não está dentro dos princípios. Então, assim, a gente seguir os ensinamentos, somos colocados à prova o tempo todo, né? Então, eu coloquei aqui, ó, se você está doente, é para fazer a prova. Se hoje você está passando por uma doença, é para você fazer a prova. E rever o que precisa melhorar, perdoar, cuidar da saúde. Não é só tomar remédio. Você está passando por uma situação, geralmente a gente vai cuidar da saúde, algumas pessoas vão cuidar só da saúde quando de fato elas ficam doentes. Quando Deus fala assim, olha, Deus não, o médico, né? Deus através do médico fala assim, se você não parar de beber, você vai morrer. Se você não cuidar da sua alimentação, não vai dar certo. Quando a gente chega naquele momento que tipo, ou você faz correto ou não faz, ou você faz a prova para ser aprovado, ou você vai ser reprovado e não vai ter mais oportunidade de ser aprovado, é o momento que é aquele momento que eu falo que a pessoa chegou no fundo do poço. Ela chega no fundo do poço e ela resolve fazer a prova. Ela resolve entrar para dentro dela e entender por que ela está passando por aquela situação. Por que eu estou passando por essa situação e muitas vezes eu estou passando novamente, eu estou repetindo aquele ciclo. Às vezes o meu pai ficou doente, a minha mãe ficou doente, eu estou repetindo os mesmos problemas que ele tinha de saúde.
mas aquele problema lá era dele. Daí a gente usa que é algo hereditário, aquele problema era dele, não era seu. Só que a gente resolve viver no mesmo ambiente, a gente come as mesmas coisas, a gente tem os mesmos hábitos e a gente acaba repetindo aquele erro, a gente fica doente igual. Bem-vinda, Lene. A gente acaba repetindo igual. Então, nesse momento, a gente tem que fazer a prova. E quantos de nós estamos reprovando na mesma matéria? Muitas vezes. Então, se você está sem dinheiro, você está endividada, você precisa fazer a prova? Qual que é a prova? Você precisa melhorar sua gestão financeira? Você precisa gastar menos? Você precisa trabalhar mais? Se repetir o ciclo, vai precisar passar pela prova de novo. Quantos de nós já passamos por momentos difíceis, momentos financeiros, e de repente a gente a gente chegou no fundo do poço, começa a trabalhar, começa a cuidar das finanças, ter uma melhor gestão financeira, cuidar realmente de tudo nos mínimos detalhes. Cuidar das coisas com amor, com alegria, gratidão, agradecer tudo que tem. Só que de repente a nossa vida melhora. Toda ação que a gente fazer aqui hoje de melhorias vai fazer com que a nossa vida tenha um novo resultado. E vem esse resultado. Só que acontece, quando o resultado vem, você esquece tudo que você fez. Você volta para esse ciclo de gastar muito dinheiro, de comprar tudo, de não pesquisar preço, você volta para aquele momento novamente. Daí você reprova e você vai ter que fazer novamente a prova. Vocês entendem por que acontece o ciclo de repetição? A Heloísa colocou: estou buscando a não sofrer o que minha mãe está passando e sofrendo. É isso, a gente não tem que sofrer pelo sofrimento dos outros, tá, Heloísa? Quando a gente tem gestão emocional, a gente entende que aquilo é a prova da pessoa e não tua. Até vou falar um pouco mais aqui pra frente, deixa eu ver se está nesse tópico aqui. Quantas de nós sofremos pela dor dos nossos filhos? Quantas mães sofrem pela dor dos filhos? Daí eu pergunto pra vocês, se o seu filho vai fazer uma prova na escola, você pode, mãe, ir lá fazer a prova por ele? Não pode. Cada um de nós somos responsáveis pelo aquilo que fazemos e vivemos hoje. Cada um de nós. Se a minha mãe e o meu pai escolheu ter certos hábitos, certos vícios, conviver em certos ambientes, eu, Morgana, hoje tenho o poder de fazer diferente. Eu, Morgana, posso pegar as coisas boas dos meus pais, mas aquilo que eles não têm de bom, eu tenho que olhar para dentro de mim e fazer perguntas e não repetir o mesmo ciclo deles. E isso também tem a questão de não sofrer pelo sofrimento dos outros. Parece ser uma frieza. Mas não, gente, a gente não tem que sofrer porque ele tem que fazer a prova. Ele se colocou naquele lugar. Ele precisa fazer a prova, não você. Você pode ajudar, sim, com palavras, fazendo oração, fazendo várias práticas para que Deus coloque no coração daquela pessoa a mudança. Mas você não pode fazer a prova por ela. A Rose colocou: pode parecer egoísmo, mas não é. É difícil. Pode parecer egoísmo, mas não é. É difícil. A gente tem que ter gestão emocional para isso. Sabe por quê? Quando um familiar está passando por alguma situação, quando algum familiar está doente, se a gente sofrer por ele, a gente querer passar a prova junto com ele, a gente não vai poder ajudar ele. Quando eu cuido da minha gestão emocional, eu me relaciono com Deus, eu me fortaleço em Deus, eu tenho o poder de chegar naquele familiar e falar palavras positivas, palavras de amor, palavras de confiança. Agora, se eu entro na mesma frequência que ele, eu não tenho como ajudar ele, eu vou estar indo junto com ele. A gente sempre fala que no avião, quando falam que quando as máscaras caírem por conta de uma turbulência, alguma situação, coloque primeiro em você, depois no outro. Porque quando eu me amo, quando eu me cuido, quando eu me relaciono com Deus, eu tenho o poder de passar isso para o outro, de ajudar a vida do outro. Agora, quando eu entro na mesma frequência do outro, se eu coloco a máscara nele em primeiro lugar, eu não vou salvar a minha vida. E naquele momento que eu estava ali disponível para salvar a minha vida, eu podia salvar a vida de muitas mais pessoas. Não só a minha, como de outras pessoas. Não só a da pessoa que está do meu lado, meu filho, meu marido. Eu podia ajudar muitas pessoas. Por isso que muitas pessoas erram quando não tem gestão emocional. Elas ficam nervosas.
elas ficam preocupadas. E quando a gente mantém a gestão emocional, quando vem alguma situação, porque nós vamos passar por várias provações. Bem-vinda, Ivonete. Nós vamos passar por várias provações. Quando nós cuidamos da gestão emocional, a gente passa pela prova de forma muito mais tranquila. Nós somos aprovadas. Então, eu coloquei aqui, problemas com filho, marido, tem que fazer a prova. Não adianta trocar, querer estar no lugar da família, né? Problemas na empresa, precisa fazer a prova. Se você hoje precisa cuidar do corpo, aqui eu trouxe um exemplo, né? Você precisa cuidar do corpo, você precisa cuidar da alimentação. E você resolve fazer uma lipo. Preciso cuidar do meu corpo, preciso ficar bonita e eu vou fazer uma lipo no meu corpo. Mulher vai lá e faz uma lipo, fica magrinha, tudo certinho, cintura, quadril, maravilhosa, curvatura. A mulher ficou muito bonita. Só que acontece, vocês acham que ela passou na prova? Quantas de nós vimos pessoas fazendo lipo? A Heloísa aqui, ela faz massagem, ela deve ter feito muita drenagem em mulher aí pós lipoaspiração. Muitas mulheres fazem lipo, muitas mulheres fazem cirurgia do estômago, só que elas não passaram na prova. E quando a gente está passando por alguma provação, nós temos que olhar para dentro. E quando eu olho para dentro, eu entendo que eu preciso cuidar da minha alimentação. Porque só fazer algo como uma lipoaspiração ou uma cirurgia do estômago, ela vai me trazer um resultado temporário. É igual estar com dor de cabeça e eu ir lá e tomar um remédio para dor de cabeça. Só que ela não resolveu o problema que me causou a dor de cabeça. Ela simplesmente ela anestesiou momentaneamente aquele problema. Só que se eu não mudar os meus hábitos, se eu não fazer a prova, que é olhar para dentro de mim e ver por que eu estou comendo de forma errada, por que eu estou engordando? Se eu não olhar para dentro de mim, qual que é o problema que está dentro de mim que está fazendo eu ter ansiedade? O problema que está dentro de mim, qual foi o momento da minha vida que eu me tornei ansiosa? Que eu precisei me alimentar para me sentir feliz? Que a minha vida estava tão triste que a única coisa que tinha de bom era comer alguma coisa, era comer em excesso. Então, se a gente não olha para a nossa vida e a gente não começa a mudar, a olhar para dentro e ter uma mudança plena, a gente não fez a prova. Então eu preciso passar pela prova. Quando eu tenho uma provação na minha vida que eu preciso melhorar, eu preciso fazer a prova. Aqui eu trouxe esse exemplo da lipoaspiração, né? Depois eu tive uma lembrança aqui, né? Que quando eu fiz o primeiro ano do segundo grau, foi a primeira vez que eu reprovei na escola. Eu fiz o primeiro ano do segundo grau e eu reprovei em matemática. Eu passei para o segundo ano, só que eu reprovei em matemática. Eu não era boa em matemática, não gostava. Hoje quem cuida do financeiro da minha casa e da minha empresa sou eu. Olha para vocês verem, né? Que isso tem a ver com o nosso propósito, né? Às vezes. E então, quando eu fui fazer o primeiro ano do segundo grau, eu reprovei em matemática. E eu passei para o segundo ano nas outras matérias, porém eu tive que repetir matemática, que era uma coisa que eu não gostava. Eu não passei na prova. Só que vocês entendem que de todas as disciplinas, eu reprovei só em matemática. Por que eu tô falando isso para vocês? Para trazer clareza para nossa vida. Já vou trazer uns exemplos sobre a questão de olhar, você ter clareza em qual área da sua vida você está tendo problema hoje. Quem entrou aqui agora, sejam todos bem-vindos. Se puderem encaminhar para suas amigas, nós estamos falando sobre ser aprovada ou reprovada. E então no segundo ano ali eu fui reprovada, né? Passei para o segundo ano e fui reprovada em matemática. Eu tive que estudar novamente aquela matéria, eu tive que fazer a prova novamente. Mas nesse caso, eu reprovei em apenas uma matéria, como eu falei para vocês. Então, ter clareza sobre a prova, qual a área da prova, qual área você está repetindo ciclos, como a gente falou, a repetição de ciclos. Qual que é a área que eu estou repetindo ciclos? Será que eu estou passando por alguma coisa que meu pai e minha mãe já passaram? E eu estou repetindo um ciclo que não era meu? Eu estou carregando um fardo que não era meu? Vocês já se perguntaram? Ou será que dentro do meu casamento está acontecendo coisas que a gente não passou na prova? Sabe aquele ciclo que tá assim, um dia tá bom, outro dia não tá, um dia tá bom, outro dia não tá, e aquilo não passa, sufoca? Só que quando a gente não tem clareza, todo dia na minha oração eu peço para Deus clareza, entendimento e discernimento. Todo o meu investimento dos últimos 2 anos está sendo em conhecimento.
Nós precisamos buscar cada vez mais o entendimento, porque às vezes a gente está sofrendo, a gente não está passando na prova por algo que a gente não está tendo clareza. Nós estamos vivendo de forma automática. Então aqui eu trago para vocês também que nós temos várias áreas na nossa vida. A roda da vida, não sei se muitas de vocês aqui já fizeram, separar, né, os itens, né, que a gente tem na nossa vida, até mesmo quando a gente vai fazer um quadro dos sonhos, quando a gente vai fazer um projeto de vida, nós separamos por áreas. Então nós temos o quê? A área da espiritualidade. Eu pergunto para vocês, como está o espiritual de vocês hoje? Vocês têm colocado de fato Deus em primeiro lugar? Será que no final do dia eu reclamo por algo, mas eu não coloquei Deus nas minhas orações? Eu não orei a Deus, eu não agradeci por tudo que eu tenho? Como que está a espiritualidade de vocês? A família, você está tendo um tempo de qualidade com a sua família? Será que quando você está com seu filho do lado, você não está ali distraído com o celular ao invés de ter um tempo de qualidade com ele? Será que você às vezes não coloca seu filho muitas vezes no computador ou no celular para que você possa trabalhar mais, fazer, ao invés de ter um tempo de qualidade com ele? Vocês não têm noção o quanto uma criança de 0 a 12 anos precisa do pai e da mãe, precisa da atenção. E o quanto essas distrações fazem nossos filhos irem para outros caminhos. A saúde de vocês, como está a saúde? Tem feito exercício físico, tomado água, cuidado da alimentação? Como que está a saúde de vocês? Amigos, eu tenho de fato amigos, o que a gente mais vê hoje com a internet é as pessoas não terem amigos. Quantos amigos você tem de fato? Você está se relacionando com outras pessoas? Você está participando de eventos? Você está conhecendo, fazendo networking? Como que está o seu relacionamento com amigos? Eu conheço várias pessoas, nós temos vários mentorados, muitos deles não têm um amigo. Hoje, as amizades, elas acabarão sendo de marido para mulher. E aquele que está sozinho dentro de casa? A Heloísa colocou, o fora melhora, mas logo volta. E o interno, muito falta validação. Ela estava falando da hora que eu estava falando sobre a lipoaspiração, né? Cuidar do corpo. Sim, quando a gente cuida só do externo e não cuida do interno, a gente volta a repetir a prova. Bem-vindo, Jorge. Ótimo dia, governante. A Renata colocou, estou mudando tantos hábitos. É um processo. É isso aí, não é de uma hora para outra. Mas tem que ter um micro resultado todos os dias. A gente tem que ver um micro resultado todos os dias. Essa semana eu consegui manter a minha dieta durante 5 dias, certinho. Só que hoje é sexta-feira, talvez eu vá sair um pouco da dieta em algum horário do meu dia, mas vai ser um momento do meu dia que eu vou comer uma coisa gostosa, mas também não preciso comer em excesso. Você não tem noção quanto melhora a nossa disposição o fato de nós termos hábito, termos disciplina. A Heloísa colocou, estamos juntas também, estou no processo. É isso aí. O nosso exterior é o reflexo do nosso interior, tanto a luz quanto as sombras, é isso aí. Então, nós temos que olhar para dentro. Tudo que a gente está passando, reprovando aqui nessa vida, bem-vinda, Tamara, tudo que nós estamos reprovando aqui nessa vida é porque nós estamos repetindo a prova. A partir do momento que nós mudamos, a partir do momento que nós conseguimos sair desse ciclo de repetição, a gente passa pela prova. A gente não reprova mais, a gente não repete ciclos. E aqui eu trago também para vocês sobre a profissão e a carreira. Nós estamos falando sobre áreas da vida que nós estamos aprovadas ou reprovadas. Deus quer te levar para o próximo nível, mas você insiste em não fazer a prova. Como que você está no seu trabalho? Quantos anos você está fazendo a mesma função? Quantas de vocês já não estão suportando o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo por obrigação, por dinheiro. Quantas de vocês, Deus já falou para você tirar da gaveta um projeto, uma ideia que você teve e você não foi obediente? Quantas de vocês estão com projetos grandiosos, ideias vindas de Deus dentro da gaveta e você não fez a prova? Você não está sendo obediente àquilo que Deus está falando com você. Bem-vinda, Lilian. Então, Deus quer te levar para o próximo nível. Eu até esqueci de me apresentar no começo, né? Eu hoje estou empresária na área de eventos. Eu fui promotora de eventos, coordenadora de eventos e hoje eu sou empresária há 20 anos na área de eventos. Tenho uma empresa chamada MW Live Eventos com sede em Florianópolis. Hoje estou morando em Alphaville, São Paulo. E Deus me colocou à prova. Eu fui uma promotora de eventos excelente. Quando eu me torno excelente, eu faço a prova, eu sou aprovada, Deus fala, vamos para o próximo nível. Fui uma coordenadora de eventos. Quando eu vou lá,
faço tudo com excelência, eu tenho maturidade naquela, eu amadureço naquela profissão, Deus me coloca à prova, vamos pro próximo nível. Agora imagina vocês, se eu não fizesse a prova, se eu continuasse lá como promotora de eventos, como eu estaria? Tudo bem, talvez estaria numa zona de conforto, fazendo 20 anos a mesma coisa, não fazendo a prova, repetindo de ano. Só que não, eu fui inquieta. Toda vez que eu via que eu estava concluindo a prova, que eu já não estava fazendo meu trabalho com tanto amor como era no início, eu falava, Deus quer que eu vá para o próximo, Deus quer que eu vá para o próximo nível. Só que sabe por que a gente não entra no próximo nível? Porque é mais difícil. É difícil você estar trabalhando num banco durante 15 anos, mesmo que não esteja bom, mesmo que a sua gestão emocional esteja terrível, mesmo que você esteja sofrendo dentro desse banco, cobrada por metas inalcançáveis, ficando adoecendo por dentro. Eu prefiro ficar e continuar nesse lugar que eu estou há 15 anos, porque a cada 30 dias cai o salário na minha conta, do que eu fazer uma nova prova, do que eu passar por coisas novas, porque por eu passar por uma nova experiência, sabe por quê? Hoje eu tenho isso aqui garantido, só que quando eu faço a prova e eu vou pro próximo nível, eu não sei o que vai vir. Mas quando a gente não começa em Deus, quando a gente não começa o nosso dia em Deus, quando a gente não começa o dia colocando nas mãos dele, a gente sendo usado por ele para fazer a prova, para nos direcionar, a gente tem dúvida. Agora, a partir do momento que você faz a prova, você faz a oração diária, você se conecta com Deus, você tem relacionamento com Deus, você não tem dúvida. Mesmo que você passe por provações, porque a gente vai passar por provações, e passar por provações não é mal, é bom. Quer dizer que você saiu daquela zona de conforto e você está passando por uma provação, só que você faz a prova e quando você é aprovado, você vai para o próximo nível. A Daniela colocou, fazer o básico bem feito, sempre lembro disso, Morgana, eu falo muito sobre nas minhas aulas de eventos, né? Eu tenho as promotoras de eventos e logo tá saindo o meu curso, depois vou estar divulgando aqui para vocês. Estou gravando um curso na área de eventos e lá eu falo muito sobre fazer o básico bem feito. É isso aí, o básico bem feito. A oração diária, o relacionamento com Deus. O verdadeiro relacionamento com Deus é o básico bem feito. Tudo na nossa vida. Quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente se relaciona bem com o nosso marido, com a nossa família. Eu tenho visto muito isso. Eu tenho me relacionado muito com Deus, eu tenho acordado cedo, eu tenho feito leitura da Bíblia. O quanto esses 25 dias que eu estou acordando cedo lendo a Bíblia, fazendo o básico bem feito, o quanto está mudando o relacionamento com o meu marido. A gente já se dá muito bem, mas o quanto eu tenho olhado para ele com o olhar de Deus. O quanto eu tenho olhado para ele assim, muitas vezes... cada um de nós estamos fazendo uma prova diferente. Ele com os traumas e bloqueios dele, passando por certas provas, e eu passando pelas minhas provas. E quando eu olho para ele, eu vejo tudo que ele está fazendo, e eu tenho esse relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento com meu marido diferente. A Heloísa colocou, estou passando, mas tenho certeza que Deus tem planos maravilhosos. Eu vou viver o meu propósito. É isso aí, a gente tem que ter clareza. E quando eu estou falando da prova, a gente está falando sobre várias provas de várias áreas da nossa vida. Então, falei sobre a profissão, financeiro, né? Falei para vocês também, se você está passando por uma prova financeira, está sempre de bolso vazio, de repente volta para cima e perde tudo e não fez a prova, e reprova, e passa por esse ciclo novamente, aqui na área financeira. E depois eu passo para vocês para desenvolvimento pessoal. Quanto que vocês estão sendo provadas em desenvolvimento pessoal? Quantas de vocês estão lendo livros? Quantas de vocês estão lendo a Bíblia? Quantas de vocês estão estudando de fato, não só lendo, mas estudando, procurando ter conhecimento, clareza, discernimento sobre a palavra? Quantas estão buscando por autoconhecimento, participando de eventos? E às vezes quando não tem a oportunidade de participar de eventos, mas criando o próprio evento. Nós temos uma mentoria chamada NBC, que fala sobre Network Brand e Comunicação. Meu marido que está à frente dessa mentoria. E nós temos vários mentorados e nós ensinamos para eles tudo aquilo que nós somos transformados na nossa vida. E hoje nós estamos até com a Lene aqui na live e eles são de Palhoça, Santa Catarina, que fica do ladinho de Florianópolis. Eles
estão passando por uma nova prova. Eles começaram a transbordar na vida das pessoas. Eles foram transformados e agora eles estão transbordando na vida das pessoas. E no dia 21 de agosto, eles vão fazer o primeiro evento em Florianópolis, em Palhoça, Santa Catarina. E nós, eu e o Wellington, nós estamos indo para Florianópolis exatamente nessa data e nós vamos estar presentes no evento. Nós vamos lá junto com eles, pegar na mão deles e falar: vocês estão passando por essa prova hoje. Vocês estão sendo obedientes. Vocês estão sendo transformados e estão transformando a vida de outras pessoas. Vocês estão passando pela prova. Eles buscaram por conhecimento, por novos conhecimentos. Logo, eles foram transformados e hoje têm a capacidade de transformar a vida de outras pessoas. Quando eu comecei a fazer a leitura da Bíblia, todos os dias às 5h29 da manhã, eu não sabia qual que seria a prova. Eu ainda nem sei, para falar a verdade, qual vai ser a prova. Deus só falou, tocou no meu coração, eu acordei, convidei outras pessoas para passar por essa prova comigo, só que lá na frente eu vou entender por que eu estou sendo capacitada para isso. Mas para isso eu tive que dar o primeiro passo, sem saber qual que era o chão. Mas tendo a certeza que Deus vai colocar o chão. Tendo a certeza que um dia alguém vai pedir uma orientação e eu vou falar, eu vi lá na Bíblia. Eu vi lá em Reis, eu vi em Tiago, eu vi em Provérbios aquilo que a pessoa pediu orientação. Então Deus está me preparando, mas para isso eu tenho que me colocar à prova. Eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir mais cedo. Eu tenho que deixar de fazer certas coisas que talvez eu gostaria de fazer à noite, mas eu tenho que dormir mais cedo porque eu tenho um compromisso com Deus no dia seguinte. Eu tenho um compromisso com Ele. Eu tenho um compromisso com o meu corpo, de cuidar da minha alimentação, do meu templo. Meu corpo é o templo do Senhor. Se eu não cuido do meu templo, eu vou embora antes do tempo. Se eu não cuido do meu templo, eu vou embora antes do tempo. Então, quantos de nós estamos, de fato, vivendo uma vida em obediência? Aqui, então, a gente estava falando sobre, as áreas da nossa vida, a roda da vida, que nós estamos passando por provações. Então, eu falei sobre desenvolvimento pessoal e agora eu finalizo ele com lazer, desfrute. Quantas de nós estamos só trabalhando e não estamos desfrutando? Porque o desfrute faz parte. O desfrute é necessário. Quem tem trauma de não pertencimento, não desfruta. Quem tem trauma de não pertencimento, só faz para os outros, mas não faz para si. Quem tem trauma de não pertencimento, consegue vender o produto do outro, a empresa do outro, mas não consegue vender o seu produto, porque acha que não tem valor. Quem tem trauma de não pertencimento não senta em grandes mesas, porque não se acha merecedor. Então é necessário desfrutar. É necessário a gente trabalhar muito, mas ao mesmo tempo desfrutar. E se você consegue desfrutar no processo, por exemplo, eu estou aqui dando uma aula para vocês, só que eu estou desfrutando no processo. Não é uma obrigação eu estar fazendo uma aula para vocês. Eu estou aqui desfrutando no processo. Desfrutando. Eu tenho um evento aqui em Alphaville acontecendo, meu marido já está lá, já era para eu estar lá também, mas eu falei, eu tenho um compromisso. Toda sexta-feira eu tenho um compromisso. Toda sexta-feira tem alguém precisando ouvir a voz de Deus. E eu sou canal dele. Então eu estou aqui comprometida com vocês. Quantas de nós temos necessidade de aprovação, que é um outro trauma? Quantas de nós temos necessidade de aprovação e nós estamos falando sobre ser aprovada? Quantas de nós temos necessidade de aprovação? E será que a gente está fazendo a prova? Porque muitas vezes eu não falo na internet porque imagino o que minha mãe vai falar. Muitas vezes eu não falo na internet porque imagina o que o meu vizinho vai falar daquilo que eu estou falando. Eu já tive muita necessidade de aprovação. Só que quando eu entendo que quem precisa me aprovar é Deus, que Ele já me aprovou, como uma pessoa colocou aqui no começo, que eu não preciso de ser aprovada porque eu já fui aprovada. Quando eu entendo a minha verdadeira identidade, eu entendo que eu já fui aprovada por Deus, eu não deixo mais de me expor na internet. Eu não deixo mais de subir no palco. Eu não deixo mais de ser protagonista da minha vida, porque muitos estão aqui
não sendo protagonista da sua própria vida, deixando com que o pai e a mãe sejam o protagonista, que eles mandem na nossa vida, deixando com que outras pessoas, com que terceiros falem aquilo que a gente tem que fazer. Sendo que, quando nós temos relacionamento com Deus, Ele vai colocar uma semente no teu coração. Quando nós temos relacionamento com Deus, Ele já mostra para nós que nós já fomos aprovados, a gente não tem mais vergonha de se expor. Porque às vezes a vergonha veio daquilo que os nossos pais falaram, porque eles não tinham entendimento, eles não tinham conhecimento, só que hoje a gente está tendo. A gente está tendo aqui entendimento, a gente está tendo conhecimento, a gente está tendo discernimento sobre a palavra. A Rose colocou: Morgana, sugestão para uma aula sobre trauma do não pertencimento. Já vou deixar anotado aqui, tá? Pra gente fazer uma aula só sobre isso, porque dá pra falar muito sobre não pertencimento. Até porque eu tenho muita experiência sobre isso, porque eu já tive esse trauma de não pertencimento. Então, quantas de nós, né, estamos aí com necessidade de aprovação? Agora, quando eu entendo que Deus já me aprovou, eu não me importo mais com o que as pessoas vão falar. Eu não me importo se as pessoas vão falar que a minha roupa tá bonita ou não está. Eu não me importo se as pessoas vão me julgar. Porque isso, se a pessoa me julga, ela tá falando sobre ela não tá falando sobre a minha pessoa. Muitas pessoas passaram por transformações. Muitas pessoas passaram por transformações. Bem-vindo, eu não consigo falar o nome, mas bem-vindo aqui, o Barcelos. Eu sei que você sempre tá na live do meu marido, do Wellington. Então, assim, quantos de nós, né, estamos aí passando pela prova, sendo reprovado e deixando de fazer as coisas porque será o que as pessoas vão falar, né? Isso, eu sou a esposa do Wellington, isso mesmo. E aqui eu vou trazer até para vocês um exemplo meu próprio sobre ser aprovada e reprovada. Falando em Wellington, eu não sei se ele tá aqui na live, porque ele tá em outro evento, mas quero agradecer ao meu marido que antes de ele sair de casa, ele deixou essa iluminação maravilhosa aqui para mim. Ele compra os refletores, as iluminações aqui, ele já preparou aqui o meu ambiente para eu poder fazer a live com vocês. E então, o exemplo que eu quero trazer para vocês sobre eu e o Wellington, nessa questão da prova. Algumas pessoas já conhecem a minha história, bem-vinda Raquel, e nós somos de Florianópolis, Santa Catarina, e nós morávamos numa casa, tinha vista para o mar, um ambiente maravilhoso, praia, Florianópolis, assim, gente, é sensacional. Eu tenho muitas alunas aqui que estão aqui, que são de Santa Catarina. E quando eu vim para o Método IP é um curso que o Paulo Massal faz, onde fala sobre identidade e propósito, desbloqueios. Quando eu botei o pé aqui em Alphaville em 2021, eu senti no coração que eu tinha que vir morar aqui. E em 2022, o Wellington tomou essa decisão de nós virmos morar aqui, porque a princípio era só um desejo meu, depois ele veio a ter esse desejo também. E nós viemos morar aqui em 2023. A minha intenção de vir pra cá era colocar meu marido com grandes homens, porque ele teve o pai dele biológico, morreu com 8 anos, ele não teve muito contato com homens. Então eu tive muita vontade de vir pra cá, porque a gente conheceu muitas pessoas e eu queria que meu marido estivesse do lado dessas pessoas, e eu também estava na descoberta do feminino e masculino, de ser uma mulher mais feminina. Então eu queria estar com grandes mulheres também para aprender como é ser uma mulher de fato, né? Ser uma rainha, né? A gente tomar esse cuidado, os cuidados da mulher, né? E então viemos morar em Alphaville. E quando nós viemos para Alphaville, Deus tocou no nosso coração, mudamos para cá, vendemos tudo que a gente tinha em Florianópolis e viemos para cá, só eu, ele e 2 gatos. Hoje nós moramos num apartamento aqui em Alphaville. E se vocês me perguntarem, toda vez a minha família mora em Santa Catarina, toda vez que eu vou para Santa Catarina, eu sinto vontade de voltar. Porque eu amo morar eu amava, né? Amo Florianópolis, adoro, né? A cidade em si, a qualidade de vida. Nós que praticamos muito esporte lá, a gente está o tempo todo praticando esporte, e toda vez que eu vou para lá eu sinto vontade de voltar. Eu não sei ainda se eu ainda vou voltar para Florianópolis, só que eu tô seguindo o meu coração. Por quê? Por que eu não voltei ainda, ou não estou em outro lugar, ou eu não estou aqui definitivamente? Porque eu ainda não fiz a prova.
Porque eu ainda não fiz a prova. Eu estou aqui em Alphaville e Deus falou para mim, Morgana, você ainda não fez a prova. Você está no processo. Você está no processo, aprendendo com grandes pessoas, tendo muito conhecimento. Só que você passou 35 anos tendo um conhecimento distorcido sobre o papel do homem, o papel da mulher, tendo troca de papéis no casamento. Meu marido tinha energia masculina baixa e eu tinha energia masculina muito alta. Então a gente exerceu papéis diferentes. E a parte da espiritualidade a gente praticou muito durante 20 anos, a gente sempre praticou muito a espiritualidade. Aqui eu venho em busca de outros, novos conhecimentos para fortalecer aquilo que eu já tinha aprendido. E só que Deus falou para mim, por que eu estou em Alphaville ainda? Porque eu ainda não fiz a prova. Eu ainda não fiz a prova. A partir do momento que eu fazer a prova, eu realmente passar por essa provação, Deus vai falar, agora segue o teu caminho. Que seja ele em Florianópolis, ou que seja nos Estados Unidos, eu vou para onde Deus me mandar. Se fosse pela escolha da Morgana, ela estaria em Florianópolis. Se eu estou aqui, passando por provações, é porque eu me coloquei a ouvir, a ser obediente, a ouvir a voz de Deus. Porque nós estamos crescendo muito aqui, muito. Só que a gente está passando por muita provação. Porque o corpo pede por estar em Santa Catarina, mas eu preciso estar aqui passando por essa provação. Eu preciso fazer a prova. E a partir do momento que eu fazer a prova, Deus vai me mostrar o próximo passo. Na Bíblia fala, saia de perto da tua terra, saia de perto da tua parentela por uma terra que eu te mostrarei. Eu vim pra cá. E aqui não acaba. Eu tenho o próximo nível. Mas eu tenho que fazer a prova. Então por isso que eu estou estudando, cada vez mais buscando conhecimento. E vai chegar o momento de eu fazer a prova. E eu estou nas mãos dele fazendo aquilo que ele desejar. Eu falo todos os dias, Deus me usa para aquilo que você precisar. Me leva para onde você precisar. Onde as pessoas estão precisando da tua palavra. E eu trouxe aqui, além de fazermos a prova nessa área, hoje nós ensinamos outras pessoas a identificar e fazer a prova. Aqui eu trago sobre a clareza dos papéis do masculino e do feminino. Que quando eu passo por essa transformação, eu entendo o meu papel feminino, o meu papel de mulher, o meu papel de receber, o meu papel de cuidar do meu lar, o meu papel de ser uma mulher mais doce, de ter uma fala mais mansa, de não ser uma mulher agressiva, de ser uma mulher paciente, de ser uma mulher que coloca Deus em primeiro lugar, uma mulher que me cuido, que cuida do meu corpo, do meu templo, que é o templo de Deus, que eu cuido da minha família e por último eu vou olhar o meu trabalho. Quando eu entendo o meu papel, automaticamente o meu marido vai para o papel dele, porque os opostos se atraem. O masculino e o feminino. Deus é tão perfeito que ele fez o masculino e o feminino. E ambos se completam. A gente só consegue dar uma nova vida, gerar uma nova vida através do homem e da mulher, do masculino e do feminino, do positivo e do negativo. Então, quando eu entendo o meu papel, eu começo a me transformar. E eu começo a transformar a vida de outras pessoas. Eu começo a trazer clareza a outras pessoas. Eu começo a, através do que Deus está transmitindo através de mim, transformar a vida de outras pessoas. Deus é lindo. Deus é lindo. Ele só quer que a gente tenha relacionamento com Ele. Aqui eu trouxe também, sobre não querer fazer a prova dos outros. Não queiram fazer a prova dos outros. Eu já falei no tópico anterior, para não querer fazer a prova dos outros. E por que eu falei para vocês? Para que vocês possam olhar para as áreas da vida. Como nós falamos sobre espiritualidade, falamos sobre família, falamos saúde, amigos, profissão, a carreira, o financeiro, o desenvolvimento pessoal, o lazer. Para quê? Para você olhar por onde... Para qual área da vida de vocês que vocês estão passando por provações? Qual que é a área? Sabe por quê? Nós temos o hábito de generalizar tudo. Quando acontece uma coisa errada, a gente começa a falar que a nossa vida tá uma merda. Tá tudo desmoronando. Só que a gente não tem clareza para olhar que está tudo maravilhoso. Apenas uma área da minha vida eu tô passando por provação. E é para essa área que eu tenho que ter um olhar atento. Que eu tenho que fazer a prova. Só que quando eu generalizo e falo que a minha vida tá uma merda,
Eu não estou tendo gratidão pelas outras áreas da minha vida que estão boas. Às vezes o meu financeiro não está bem, só que a minha saúde está maravilhosa. Eu tenho que fazer a prova no financeiro e tenho que ter gratidão pela saúde? Só que quando a gente generaliza, as outras áreas da nossa vida acabam indo para o mesmo lugar do financeiro. Eu vou ter que repetir a prova. Eu vou ter que fazer muitas provas. Então precisamos olhar e ter clareza, entendimento sobre qual área da nossa vida que não está boa. Hoje o Wellington pega muito no meu pé, porque quando eu pego, fico brava com alguma coisa, ele fala, epa, qual que é a área que está com problema do nosso relacionamento? Ah, é sobre organização, a gente não está sendo organizado na casa, você está brava? É essa área? Porque na área de relacionamento a gente está bem. A gente está se vendo todos os dias, a gente está conversando, a gente está almoçando juntos todos os dias, tomando café juntos todos os dias. Financeiramente, nosso relacionamento está bem. Só que se a nossa casa está desorganizada, dentro da nossa casa tem uma área que precisa de organização, que nós precisamos fazer a prova, que nós precisamos mudar de hábito. Então, cuidem por não generalizar tudo, falando que não está bom. Porque a gente precisa fazer a prova. E quando não agradece pelas outras áreas da vida que estão boas, a gente repete o ciclo. Bem-vindas as pessoas que vieram aqui, a Dai, né, que faz parte aqui da mentoria dos conselheiros com a gente. A Heloísa, a Silmara botou gratidão, Morgana. A Heloísa, meu Deus, como sou grata a Silmara por ter me apresentado a você, Morgana. É isso aí, olha como o poder da gente estar compartilhando com outras pessoas. Quando eu falo compartilhe a live, é a gente compartilhar com outra pessoa. A Heloísa tá aqui, ela veio através da Silmara. Silmara assiste as minhas aulas toda sexta-feira. Ela foi transformada e ela chamou uma amiga e falou, vem aqui ouvir também. Ela foi lá e convidou. E a Heloísa foi lá e ela está sendo transformada. Ela está eliminando um vício aí há 5 dias, parou de fumar cigarro, está lendo a Bíblia diariamente comigo, junto às 5h29 da manhã. Ela está sendo transformada. E foi através de um convite de outra pessoa, não foi um convite meu, porque eu não conhecia a Heloísa, embora a gente morava na mesma cidade, né, Heloísa? Mas a Silmara foi lá e chamou a Heloísa. E a Heloísa está fazendo a prova. E a Silmara foi canal de Deus por chamar a Heloísa talvez no momento que ela estivesse precisando. Que ela não estava sabendo que ela precisava fazer a prova. Que ela precisava mudar de hábito. E deixa eu ver o que eu trouxe mais aqui para vocês também. Falei sobre não fazer a prova dos outros, né? A gente não querer fazer... falei que, né, se o seu filho precisar fazer um vestibular, você não pode ir lá fazer a prova por ele. Você tem que fazer as suas próprias provas. Muitas mães querem resolver os problemas dos filhos, só que não adianta você só vai remediar. Ele precisa fazer a prova. Porque quando a mãe entra no lugar do filho para resolver alguma coisa por ele, quando a mãe quer defender o filho e não deixa ele aprender a se defender na vida, ela só vai remediar. Porque vai chegar uma hora que ele vai sair para a vida, ele vai sair para a rua, ele vai sair do ambiente da casa do pai e da mãe. E quando ele estiver na rua, ele vai ser colocado à prova. E ele não vai estar treinado porque a mãe se colocou no lugar dele ou o pai se colocou no lugar dele para defender ele. Pai e mãe vieram para treinar filhos, não para fazer a prova por eles. Quando você treina o seu filho, ele vai sair de casa para fazer uma viagem e você vai abençoar ele e falar, você está indo com Deus, você está sendo protegido por Deus, porque eu treinei ele dentro de casa. Ele já sabe fazer a prova. Ele vai passar por muitas provações na viagem. Ele pode perder o passaporte, ele pode perder o voo, ele pode estar com uma pessoa, sei lá, o que pode acontecer durante essa viagem. Só que ele está preparado, ele está treinado. Eu treinei meu filho para ele sair para a rua e fazer a prova. Só que muitas vezes eu quero que os meus filhos fiquem debaixo dos meus braços, no meu ninho, porque aqui ele está protegido. Só que a gente não veio para ficar debaixo das asas dos pais. Os pais foram um canal de Deus para nos dar a vida. Só que essa vida, ela precisa gerar mais vidas. E para isso a gente precisa sair debaixo das asas dos pais. Aquela super proteção faz com que a pessoa não cresça. Agora, se você entende que você treinou muito bem o seu filho, você não se importa mais quando ele vai fazer uma viagem, quando ele vai sair com os amigos, quando ele vai fazer alguma coisa que está fora do seu ambiente protetor, porque você treinou ele para fazer a prova. E uma pergunta também, por acaso você consegue perdoar alguém no lugar do seu filho?
Você consegue? Às vezes o seu filho está passando por uma provação. Só que para ele passar pela prova, ele precisa perdoar a pessoa que ele não perdoou. Ele tem mágoas, ressentimentos, ele tem ódio, tem raiva. Você consegue perdoar aquela pessoa que machucou ele no lugar dele? O que você consegue fazer? Você consegue orientar ele, você consegue levar ele numa igreja, você consegue colocar bons amigos ao redor dele, você consegue proteger ele com oração. Só que você não consegue passar pela prova dele. Não consegue. Ele só vai conseguir se curar a partir do momento que ele perdoar aquela situação. A partir do momento que ele der o primeiro passo. A gente não consegue curar, a gente não consegue salvar alguém sem que ela queira. Devagno, é isso o seu nome? Devagno, acho que é. Ele falou, eu fiz isso com meu filho. Muitos fazem, tá? E não queira se punir, se culpar. Se a partir do momento que você teve clareza agora, se esse foi o momento que você teve clareza, ou se foi há meses atrás, um ano atrás, você só não tem que... Edivagno, ótimo. Você só não precisa repetir a prova. Você faz a prova, entendi, tive clareza, agora eu não vou mais viver as coisas pelo meu filho. Agora eu vou deixar ele passar pela prova. Eu vou treinar ele aqui para ser forte. Eu vou passar princípios e valores. Quando ele for para a rua, ele vai saber fazer a prova, porque ele precisa passar pelas provas dele. Toda atitude que ele for tomar na rua, todas as decisões que ele for tomar, ele vai ter que se responsabilizar por aquilo. Se um filho comete um ato não legal e ele for preso, o pai não pode ir lá ser preso por ele. Por mais que muitos pais se colocariam a essa disposição, os pais dariam a vida deles pela vida dos filhos. Só que você não consegue fazer a prova pelo seu filho. Você não pode se colocar lá no lugar do filho. Vocês entendem essa diferença? Por isso eu quis trazer muito essa questão da prova, da aprovação, sobre a obediência, sobre nós sermos obedientes a Deus, sobre nós começarmos no dia com Deus, para que a gente seja orientado por Ele e a gente não tenha insegurança. A Marita colocou aqui orar e orientar. É isso aí, a gente tem o poder de quê? Colocar o joelho no chão pelos nossos filhos, orientar. E sabe qual que é o principal para os nossos filhos? O exemplo. O exemplo arrasta. Eu já contei que meu pai falava, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Muitos de nós ouvimos isso. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu acabei fazendo o que ele fez. Porque ele era o exemplo. Ele era meu pai. O meu pai e a minha mãe. Eu vendo aquilo, ele era meu exemplo. Então, quantas provas eu tive que passar e entender que eu estava repetindo algo do meu pai. E que eu não precisava fazer a prova por ele. Eu precisava só fazer diferente dele. Deixa eu ver o que eu trouxe mais. Falei do propósito, né? O chamado estando aqui em Alphaville. Uma outra coisa que eu também trago sobre essa questão da prova é quando nós estamos com a força do hábito, né? A força do hábito. Por exemplo, minha família mora em Santa Catarina. Eu vim de um lar onde nós não falávamos o português correto. Não, meus pais não tinham muito estudo e a gente não falava o português correto. Logo, eu como filha, por exemplo, vivendo naquela ambiência, eu também não falava correto. Não falava de forma correta. Hoje eu estou morando em Alphaville, São Paulo. Eu estou fazendo cursos, eu estou melhorando, eu estou fazendo muitas coisas, eu estou aprendendo muito. Logo, eu melhoro também o meu português, a forma de eu falar. Só que toda vez que eu vou visitar os meus pais, a minha família, eu fico pouco tempo com a minha mãe. Eu volto de lá falando, mas assim, rapidamente, eu volto de lá falando igual, com os mesmos erros. O sotaque muda, para vocês verem como a ambiência e o exemplo arrasta. Daí eu volto pra cá e eu vejo que eu tô falando totalmente diferente. Então assim, eu vivo aqui há 2, 3 anos, mas o fato de eu passar 2 dias com a minha mãe já muda totalmente. O quanto a gente precisa se firmar naquilo que a gente está fazendo. Por isso que eu digo, eu estou 2 anos em Alphaville, eu estou passando pela prova. O Eudivagno colocou aqui,
Ele e a mãe, com 2 irmãos dele e o padrasto, sofreram um acidente de carro. E a mãe dele veio a falecer. E o rapaz do outro veículo era menor de idade. Então, teu filho teve que passar pela prova. Imagina a situação, a dor de um pai e de uma mãe vendo isso. Só que ele precisa passar pela prova. Foi ele que escolheu estar naquele momento. Então, ele que teve que se colocar na prova. Foi onde eu orientei ele a perdoar o rapaz que causou o acidente. Foi difícil, sim. É isso aí, temos que perdoar. Porque a vida aqui é uma frequência, tá? Nada acontece com a gente do que a gente não tem atraído. Nós atraímos, a gente tem que colocar a responsabilidade para nós mesmos. Quando eu saio atrasada de casa para algum compromisso, eu saio com pressa. Eu já vou botar o GPS e o negócio ali não pega e não funciona e já saio atrapalhada. Eu vou me deparar no trânsito com pessoas que estão atrapalhadas e atrasadas. Por frequência. Então, quando acontece algum acidente, por mais que você fale assim, nossa, mas esse dia eu saí de casa tão tranquilo, por alguma frequência, você se conectou com aquela pessoa. Você atraiu, você precisava passar pela prova. E perdoar faz a gente não reprovar. A gente passar pela prova. Não julgar. A Heloísa colocou, sou de Ijuí, Rio Grande do Sul, e quando vou pra lá, volto com o sotaque carregado. É isso aí, acontece comigo mesmo também. Eu tenho tido essa clareza, assim, observado sobre quando a gente sai do nosso ambiente e volta para o ambiente que a gente viveu muitos anos. A gente acaba repetindo aquele padrão daquele ambiente, né? Mas temos que ter clareza hoje para a gente não repetir os erros. Não repetir os erros. Porque hoje nós somos, né, estamos aqui, já somos todos maior de idade, então hoje nós somos responsáveis pela nossa vida. Bem-vinda, Valquíria. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, né? Deixa eu ver aqui. O conteúdo que eu queria trazer para vocês, nossa, já passou mais de 1 hora, eu tô acostumada a fazer a minha aula, faço 1h30, não sei nem por que o Instagram ainda deixou eu ficar aqui, porque geralmente 1 hora ele já acaba caindo, né, o Instagram, eu já estou aqui há mais de 1 hora, mas o que eu quis trazer para vocês aqui é a clareza sobre fazer a prova. Separem as áreas da vida de vocês que não estão boas e aquelas que estão boas também. Coloquem no papel o que da minha vida, a área de relacionamento, trabalho, o que está bom e o que não está. Aquilo que não está bom, você precisa fazer a prova. Você está passando por uma aprovação, tenha clareza por que você está passando por aquela aprovação. Olhe para dentro. Olhe para o seu emocional. Olhe por que eu estou repetindo ciclos. O Eudivagno falou muito sobre perdão aqui. Tudo começa com perdão. Muitas coisas não estão boas na nossa vida porque a gente não perdoa. Agora, se Deus morreu na cruz pelos nossos pecados, por que eu não vou perdoar o meu irmão? Se Ele próprio me perdoou, se eu erro todos os dias, e Deus olha para mim e fala, só quero que você faça a prova. Você errou, se arrependa, eu só quero que você faça a prova, igual Davi. Eu sempre falo para Deus, Deus, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Quando eu falo mal das pessoas, quando eu não perdoo as pessoas, quando eu julgo as pessoas, quando eu tenho necessidade de aprovação, eu não estou sendo uma mulher segundo o coração de Deus. Quando eu não estou ocupando o meu lugar feminino dentro da minha casa, o meu lugar de mulher, o meu lugar de receber. Mulher tem o lado mais passivo, o homem ativo. Hoje nós estamos vendo muitos homens passivos e mulheres ativas. Só que a natureza cobra. A natureza cobra. Deus é perfeito. Quando eu não estou ocupando o meu lugar no meu casamento, na minha empresa, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, eu estou sendo desobediente. Quando eu não estou ocupando o meu papel, eu estou sendo desobediente. E nós viemos aqui para ser obedientes a Deus. Quando eu ocupo meu papel, eu estou sendo obediente, estou sendo exemplo para outras pessoas. A Rose botou aqui. E quando quem magoa não reconhece. A gente não precisa do reconhecimento dos outros, tá, Rose? A gente não precisa do reconhecimento dos outros. Quando a gente fala em perdão, por exemplo, alguém me magoou, alguém falou palavras pesadas para mim, eu tenho que entender que aquilo fala sobre ela.
eu não posso mais levar para o meu coração. Eu tenho que deixar meu coração limpo para eu ter essa conexão com Deus. Então, eu perdoo aquela pessoa, eu me perdoo também, porque de alguma forma eu me coloquei naquela situação. Lei de atração, frequência, eu me coloquei naquela frequência. Eu perdoo a pessoa, eu me perdoo. Esse perdão é para nós, não é para o outro. Muitas pessoas aqui foram lesados por dívidas, emprestaram dinheiro para alguém e se deram mal. A pessoa não pagou. Só que isso já se passaram 10 anos. E a sua vida não vai para frente porque você fica ainda julgando o outro, porque o outro fez aquilo, porque o outro não pagou, porque o outro está fazendo viagens, porque o outro está fazendo várias coisas e você está lá sofrendo ainda. O outro nem lembra mais de você. Ele está lá vivendo a vida dele. Só que você ainda está carregando aquela mágoa no coração. Você não perdoa. A partir do momento que você perdoa, você libera o canal para você prosperar. Só que muitos não querem nem prosperar para poder julgar o outro. Então a gente não precisa do reconhecimento do outro. Nem sempre as pessoas vão fazer o melhor para nós, mas importa o que nós vamos fazer para o outro. Talvez eu não recebi a melhor educação dentro da minha casa. Os meus pais não me deram a melhor educação. Talvez na verdade eles deram aquilo que eles tinham. Mas eu tenho o poder hoje de construir uma nova história. De buscar entendimento, clareza, discernimento. De ser obediente a Deus e construir uma nova vida. O Ed Wagner colocou: meu casamento acabou por esses motivos, inversão de valores. Muitos casamentos estão passando por isso. Quando a gente volta para o nosso lugar, a gente prospera. E isso precisa do posicionamento de um dos dois. Quando um começa a se posicionar para o outro lugar, o outro volta para o lugar dele. Que a gente fala, o homem é o céu, a mulher é a terra. Hoje nós estamos invertidos. Imagina, o céu está aqui, a terra está aqui. O céu foi para baixo, o homem passivo, e a mulher está aqui, ó, trabalhando, sendo ativa, cuidando da casa, cuidando de tudo. Do trabalho, vivendo, fazendo tudo. E o homem está passivo. Quando um volta para o lugar, automaticamente o outro vai para o lugar dele. Não tem como os dois ficar aqui. Não tem como. Dá choque. Nós precisamos cada um voltar para o seu lugar. Então basta que um reconheça. Quando a Rose fala que o outro não reconhece, reconhece você. Tira o orgulho. Reconhece você. Deus já perdoou os pecados. Por que nós vamos estar aqui ainda julgando o outro? Não perdoando. Limpa o teu coração. Eu tenho muitas alunas, né? A gente conversa muito sobre a questão do feminino, né? E muitas mulheres, 80% das mulheres foram abusadas na infância. E muitas delas sofrem consequências daquele abuso que passou na infância. Só que se ela não perdoa hoje, ela não se perdoa e não perdoa o outro, ela acaba tendo consequências na vida dela agora. E ela passa uma vida bloqueada. A partir do momento que eu perdoo o outro, perdoar não quer dizer que eu acho certo o que a pessoa fez. Não é concordar. Mas Deus, aquela pessoa, provavelmente por fazer aquilo, ela está repetindo um ciclo também. Ela também deve ter passado por alguma situação que ela está repetindo esse ciclo. Ela não soube trabalhar a gestão dela. Só que eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho a obrigação de reconhecer Deus naquela pessoa também. Eu perdoar e viver a minha vida. Eu não preciso conviver com aquela pessoa, mas eu preciso perdoar, eu preciso limpar o meu coração. Porque enquanto eu não limpo o meu coração, eu não tenho essa conexão limpa com Deus. O Ed Wagner colocou: a minha ex também sofreu abuso. Muitas pessoas sofreram abuso. Muitas pessoas têm medo de falar. E muitos homens também, tá? Muitos homens. E pra mulher é mais fácil a gente, entre uma roda de amigas, onde a gente está buscando por ajuda, nós falarmos sobre isso. Mas pro homem não. Pro homem é muito difícil. E a Heloísa colocou: eu fui uma delas, mas em algum tempo eu consegui perdoar e já não dói mais. É isso aí. A partir do momento que a gente libera o perdão pro outro, a gente vive uma vida mais fluida. O que adianta eu não perdoar? O que adianta? O que eu vou ganhar na minha vida? Bloqueio. O não perdoar faz eu repetir ciclos. O não perdoar faz eu criar uma capa de proteção, um escudo de proteção, onde todas as pessoas que eu olho, eu acho que as pessoas vão me abusar, porque um dia eu fui abusada lá na infância. E essa capa de proteção atrai as pessoas que fazem isso.
Porque tem uma ferida aberta. A ferida tá aberta, ela tá exposta. Quando eu crio uma camada de proteção, porque eu não perdoei aquilo que eu passei, eu acabo atraindo pessoas que vão provar que todas as pessoas fazem aquilo. Agora, a partir do momento que eu oro para Deus, eu coloco isso nas mãos dele, eu perdoo o abusador, eu passei na prova. Logo, eu não tenho mais a mesma frequência das pessoas que abusam. E ninguém mais me abusa. Entende? A responsabilidade de você ter o perdão, o perdão, o não perdão pode ser orgulho? Com certeza. Com certeza. Busque na Bíblia, Rose, bota no chat GPT, traga todos os trechos da Bíblia que fala sobre perdão e sobre orgulho. E mergulha nessa palavra. Deus vai falar contigo. O orgulho faz a gente não perdoar. Porque a gente não aceita, a gente não quer liberar o outro. Só que às vezes o outro já tá até liberado. Ele já tá até fazendo com outras pessoas e isso é problema dele. Agora, quando você libera o perdão, você libera o seu coração. E você não repete mais ciclos. Então, se você não quer fazer aquilo pelo outro, porque acha que ele não merece, faz por você. Faz por Deus. Quando você acha que ele não merece, faz por você. Fala, eu mereço viver uma vida diferente. Eu mereço não repetir ciclos. Deus já me perdoou, na Bíblia fala, perdoe 70 vezes 7, infinitamente. Hoje eu cuido muito com o que eu coloco no meu coração. Antigamente eu não sabia. Eu levava tudo pro coração, eu ficava magoada, eu ficava triste, eu chorava. Hoje, quando alguém fala alguma coisa que possa vir a me magoar, antes que me magoe, antes que entre no coração, eu já olho e falo assim, tá perdoado. Tá perdoado, tá tudo certo. Não deixa entrar no coração. O coração é de Deus. Deus comunica com a gente através do coração. Mulher tem muita intuição, mulher sente cheiro. Mulher sente o cheiro do coração das pessoas. Só que quando o teu coração tá limpo, porque quando ele não está limpo, com a falta de perdão, a gente não consegue identificar se a gente deve entrar num negócio ou não, se aquela pessoa é para eu formar uma aliança com ela, se eu devo casar com a outra pessoa. A gente não é direcionada por Deus, porque o coração tá sujo, tá com mágoa, tá com orgulho, tá com várias coisas que não são de Deus. Entendeu? Gente, eu vou finalizar a live, agora vi 9h28. Queria agradecer a presença de todas vocês. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para vocês. Que vocês coloquem no papel todas as áreas da vida de vocês que precisam, que vocês estão passando por provação. E que vocês tenham um olhar para isso. Por que eu estou repetindo esse ciclo? Olhe para dentro, se coloquem de joelho, orem para Deus, peçam orientação para Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. A gente só precisa estar conectada com eles. Quero aproveitar aqui e falar para vocês que no dia 16 de agosto, eu e meu marido, nós estaremos fazendo o evento EMC aqui em Alphaville, São Paulo, onde nós vamos falar sobre eventos, mentorias e comunicação, sobre traumas, bloqueios, pessoas que têm medo de falar em público, pessoas que têm medo de vir fazer uma live, de transbordar na vida das pessoas, pessoas que têm medo de se conectar com outras pessoas. Isso tudo tem a ver com traumas e bloqueios que você viveu. Vai ser um dia extraordinário. Nós vamos falar também sobre sobre casamento, sobre energia masculina e feminina. Muitas pessoas aqui já participaram. Vocês estão todos convidados para estar aqui no nosso evento no dia 16 de agosto em Alphaville, na plataforma global aqui do Pablo Massal. Vai ser o dia todo num sábado, assim, um dia de experiência maravilhosa. No dia 21 de agosto, nós vamos fazer um evento em Florianópolis, na verdade vai ser em Palhoça, provavelmente. Estamos fechando isso com o nosso mentorado lá de Palhoça. E então nós vamos estar com um evento em Santa Catarina também, vai ser só um evento à noite. O de Alphaville vai ser o dia todo, porque é um treinamento, e esse de Santa Catarina vai ser um evento à noite, e provavelmente nós vamos fazer em Joinville também. Estamos vendo com a nossa mentorada, com a Ivonete, pra gente fazer um evento em Joinville e também em Santa Catarina. Então assim, estão todos convidados, quem tiver interesse, me chama inbox. Eu tenho um grupo de mulheres também no WhatsApp,
onde eu faço essas aulas toda sexta-feira, das 8 às 9h30. Quem tiver interesse em entrar, no link da minha bio tem todas essas informações, como entrar no grupo, quais os dias das lives, né? Provavelmente eu vou estar fazendo aqui no Instagram, eu acho importante porque vieram novas pessoas, então eu acho que o conteúdo não é só para mulher, tem para homem também, então convidem outras pessoas. Toda sexta-feira eu tenho um compromisso de estar com vocês das 8 às 9h30. Então se comprometam a estar aqui comigo também e convidar outras pessoas. Da mesma forma que a Silmara convidou a Heloísa e fez uma transformação na vida da Heloísa, vocês podem transformar a vida de outras pessoas também. Eu quero nesse momento agradecer a Deus pela vida que Ele me deu, agradecer os meus antepassados, agradecer o meu pai, a minha mãe, o meu sogro e a minha sogra, o meu marido maravilhoso, os meus futuros filhos, e agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Façam dessa live uma tarefa, façam a prova. Façam dessa live uma tarefa onde vocês vão fazer a prova daquilo que não está bom na vida de vocês, naquilo que vocês estão reprovando, naquilo que vocês estão repetindo. Pra gente mudar de vida, mudar de ambiente, ter retornos, passar por novas experiências, a gente precisa fazer a prova. E a prova tem que fazer a tarefa. Temos que fazer tarefas. Então, agradeço muito por vocês estarem aqui. Quero ouvir muitos relatos nas próximas lives. E lembrem que tudo tem um tempo certo. Nós temos que esperar no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, nem tudo vai ser do dia para a noite. Só que tenham micro resultados. Todos os dias um pouco. Todos os dias fazendo diferença na vida de outras pessoas também. Eu vou pedir para vocês pra gente fazer uma foto. Mari, se você conseguir fazer daí, eu vou tirar os comentários aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Deixa eu fazer uma foto aqui. Quem ficar com alguma dúvida pode me chamar no privado. E quem quiser entrar no grupo também, é só chamar. No link da minha bio tem o link. E quem quiser participar do evento, só chamar a gente no Instagram ali, meu e do Wellington. Tem todas as informações, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Vocês entendem que aqui nós estamos numa frequência, quando a gente está presencialmente, é outra coisa. Presencialmente é outra frequência. A Dani colocou, obrigada, a Morgana sempre leva uma frase do nosso encontro, uma lição. É isso aí, Dani, faz a prova. Não esquece de fazer a prova, colocar em prática e fazer a prova. Obrigado, gente. Um ótimo dia, uma excelente sexta-feira para vocês. Que seja o final de semana maravilhoso, o melhor final de semana da vida de vocês. Muito obrigada, Jorge. Brabos, presencial é outro nível. Isso aí, Jorge. Vem aqui com a gente em agosto. Traga a esposa, a família. Vai vir muitas pessoas, muitos casais. A gente tá preparando aí um dia incrível aí com os casais, né? Ou as pessoas que vão vir sozinhas. Vai ser maravilhoso. Contamos com vocês. Muito, muito obrigada.